Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Corolla Cross XRE 2.0 Flex 2024, a versão intermediária do modelo que é blindado. Isso é exclusivo que eu vou mostrar para vocês aqui no canal. Uma blindagem certificada pela Toyota do Brasil, blindagem feita pela Carbon Blindados, que é uma marca mundialmente conhecida, que tem 5 anos de garantia, tanto na parte mecânica do veículo, também na blindagem que é feita no modelo. Ele tem Toyota Safety Sense de série, faróis em Full LED, uma multimídia com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo desse carro, que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero começar pela frente do modelo, mostrando os faróis que são mais afilados, saindo aqui da lateral, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação aqui é em LED, luz de indicação, também o detalhe aqui com o DRL de um, esse filete vindo até o final do farol, acendimento automático, canhão de foco projetor de longo alcance, também em LED, com detalhe aqui com a parte em black piano e também a inscrição Corolla Cross. Esse detalhe prata e também cromado, que realmente deixa bem marcante a parte do farol, esses vincos bem pronunciados na parte do para-choque, a parte aqui com sensor de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. Parte do para-choque como um bumper frontal vindo até a frente, com um detalhe em preto fosco, as aberturas de ar na horizontal, esse aplique que é na cor do veículo, que é um branco perolizado, e aqui nós temos farol de neblina em LED. Mais acima nós temos a sua grade, que tem esse detalhe aqui com a parte com um efeito trapezoidal, toda essa parte em black piano e já a grade com um detalhe em colmeia com a parte preto fosco. Aqui mais à frente nós temos o logo translúcido da Toyota. Aqui nós temos os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense com pré-colisão e ACC. Mais acima nós temos o detalhe aqui, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema, e os vincos na parte do capô que fica bem aparente. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla Cross. A sua motorização é 2.0 flex aspirado com 177 cavalos de torque de 21.4 kg força-metro a 4.400 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas com injeção direta e indireta, denominado Dynamic Force, essa motorização herdada do Corolla Sedan na sua 12ª geração. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando, vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse modelo, auxiliado pelo câmbio automático tipo CVT Direct Shift. Com a primeira marcha engrenada ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa verificar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô não temos manta acústica, mas tem a manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla Cross, que eu vou continuar mostrando para você. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Referente às especificações da blindagem, que é certificada pela Toyota do Brasil, feita pela Carbon Blindados, que é mundialmente conhecida como a maior blindadora de veículos civis no mundo, que oferece 5 anos de garantia na blindagem do modelo. É utilizado no projeto aço carbono, manta de Kevlar e também o policarbonato nos vidros, que é da marca Grafeno. No projeto é menos utilizado o aço por conta do peso e mais utilizado a manta de Kevlar, porque ela é 7 vezes mais leve do que o aço e resiste 5 vezes mais disparos do que o aço. Anteriormente, um carro desse modelo sairia um peso adicional de 550 kg, 600 kg. Hoje no projeto, por conta da utilização mais do Kevlar, ele tem um peso adicional apenas de 179 kg. São feitos testes no modelo de torção, também testes de ruído, e a suspensão, parte de mola, a direção é tudo original, não é feita mudança. A única parte que é feita mudança é na parte eletrônica dos vidros por conta do peso. Então é um vidro de 18 milímetros apenas, um dos mais leves no mercado hoje e mais finos. E também nós temos aqui classificação de nível 3A, ela suporta disparos de Magnum 45 e submetralhadora 9 milímetros. Referente à garantia, se você sofreu um sinistro com um carro, no caso tendo disparo no vidro, fazendo boletim de ocorrência,
a Carbon faz a troca na garantia desse veículo sem nenhum custo adicional. Outro processo também chamado delaminação, que quando o carro fica exposto ao sol ou agentes externos, pode ser que apareça umas bolinhas no vidro. Também a Carbon faz a troca desses vidros sem nenhum custo por conta da garantia. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Elas são diamantadas desde as bordas até o centro, com essa pintura em cinza metálico, essa parte também com os vincos que fica bem aparente, e também o perfil dos pneus é 225/50, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla Cross, que mede 4,46 m de comprimento, o vão livre de solo é de 16,1 centímetros. Na caixaria de roda já temos esse detalhe em preto fosco, assim como a saia lateral que vai fazendo a volta por todo o carro com detalhe em preto fosco. Esses vincos com as saliências na parte da porta e um vinco mais marcante com um contorno terminando na parte do capô. Na coluna A, esse detalhe em preto fosco, detalhe do retrovisor aqui embaixo também em preto fosco. Aqui já é a cor predominante do veículo, que é um branco perolizado. Então ele tem rebatimento automático dos retrovisores e também no botão, repetidor de seta. Aqui nós já temos as maçanetas que são na cor do veículo, coluna B que é em preto fosco e o rack de teto em cinza metálico. Aqui a parte da terceira coluna com toda essa parte envidraçada em preto fosco e o detalhe também Corolla Cross. E aqui, como vocês veem, uns vincos na parte lateral que realmente fica bem marcante na parte do veículo. E agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira. Os detalhes na parte traseira do modelo começam aqui com os 4 pontos do sensor de estacionamento com um alerta de proximidade no painel. É um item de segurança interessante que depois eu vou mostrar para vocês no interior. Essa parte em preto fosco do para-choque com essa peça, com essas partes bem marcantes também na cor do veículo, que é um branco perolizado. Refletor noturno para ajudar na visibilidade, as lanternas que saem da lateral vindo até a tampa traseira. E nós temos aqui toda essa moldura em black piano, a inscrição Corolla Cross, e aqui a parte da iluminação das lâmpadas que são em LED. A inscrição XRE e também Toyota Corolla Cross com todo esse detalhe em cromado. E aqui nós temos esse vinco imitando lá a parte frontal do veículo, que fica bem aparente. Nós temos aquecedor do vidro traseiro, limpador do vidro traseiro, o spray de limpeza dos vidros, também antena Shark Fin e o detalhe aqui com a parte do aerofólio integrado e terceira lanterna de frenagem, que realmente fica bem aparente. Para fazer a abertura do porta-malas com a chave presencial no bolso, basta apertar esse botão aqui ao centro para fazer a abertura. O diferencial, por ser blindado, essa parte da porta ela já é um pouquinho mais pesada, então teve as mudanças aqui referente ao peso também. Porta-malas com capacidade de 440 litros, por ser um SUV, tem um bom espaço para fazer a utilização. Iluminação aqui da parte da lanterna em halógena e do detalhe aqui com os ganchos, tanto do lado esquerdo e direito, que suportam 2 kg, você pode estar utilizando, e também essa esteira que você pode estar puxando para estar cobrindo as bagagens se necessário. Nós temos um nicho aqui do lado esquerdo e direito que você pode estar utilizando, e aqui puxando essa parte você tem o kit de ferramentas e também o step de uso temporário com roda e aço, que você pode estar fazendo a troca se necessário. Esse acabamento todo em preto fosco é a alça para estar fazendo aqui o fechamento do porta-malas traseiro. Nós temos câmera de ré também, e depois vou mostrar para vocês lá no interior como é a utilização. E também aqui nós temos 4 pontos em LED das luzes de neblina, vai facilitar na parte de visibilidade do modelo. E falando na parte de segurança, nós temos 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. Ele tem 2,64 m, 6 centímetros a menos do que o Corolla Sedan. Na abertura da porta você percebe que ela é um pouquinho mais pesada por conta da blindagem. Eu coloquei o banco do motorista aqui todo para trás e mesmo assim, ó, me sobram aqui 2 dedos para vocês verem essa questão do espaço. Na parte do teto, ele é preto, com as alças aqui no teto, iluminação halógena para quem vem aqui atrás. Também o detalhe aqui com portas revistas somente aqui do lado do passageiro
do motorista não, saída de ar-condicionado para quem vem aqui atrás e também 2 tomadas USB tipo C, isso traz muita comodidade para quem vem aqui atrás. Revestimento dos bancos já é em couro com essa parte mais lisa toda pontilhada e também um detalhe aqui que fica bem marcante. Eu vou descer para mostrar aqui a fileira dos bancos traseiros, a questão do espaço. Nós temos cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes, o descansa-braço com opção para 2 porta-copos, facilita-se viajando aí com 3 ou 4 pessoas. Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis do lado esquerdo e direito. E aqui o detalhe, o banco é bipartido, você puxa essa parte, consegue estar descendo o banco, ele é 60 por 40. Caso você não consiga trazer algo maior no porta-malas, uma escada, por exemplo, tem como você estar utilizando. E descendo o banco, você tem 2 opções de ângulo. Ou você consegue colocar nessa maior, ou desce mais um pouco, você ganha em torno de uns 10 graus aqui, traz mais espaço para você se ter comodidade aqui dentro desse SUV. Revestimento das portas aqui é em couro, essa parte bem macia ao toque com a linha aparente, o puxador aqui é prata, o detalhe em preto fosco com um segundo porta-copos aqui na porta, isso é interessante, com a parte aqui do ajuste do vidro elétrico, com a função autodown, sobe com um toque só e também o alto-falante aqui na porta do Corolla Cross. A sua chave ela é do tipo presencial, com uma inscrição Corolla Cross. Você virando aqui do outro lado esse botão vermelho para você acionar no estacionamento para encontrar o carro de uma maneira mais fácil, ele vai soar o alerta, e também alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão entre a maçaneta para que você consiga fazer a abertura do veículo através da Smart Entry. Traz muita comodidade. Agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que você tem essa alavanca do ajuste de altura, e aqui essa outra alavanca você ajusta a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. A inscrição Corolla Cross, o polêmico freio de estacionamento no pé, da mesma forma como é no Prius e muitos carros da Lexus nos Estados Unidos. Agora eu vou entrar aqui para mostrar os detalhes para vocês do Corolla Cross XRE 2.0 Flex 2024 blindado. Novidade aqui, multimídia de 7 polegadas digital, isso realmente é um detalhe que faz diferença. Uma multimídia com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio, não é via USB, então realmente facilita bastante se o seu smartphone tiver tecnologia compatível com o sistema Harman Kardon. Então nós temos 4 botões físicos aqui ao lado, uma multimídia que é bem intuitiva. Como vocês podem ver que a parte de FM, memorização, projeção de tela que você consegue fazer via Bluetooth, também atendimento via Bluetooth com o aparelho smartphone, se necessário, você consegue fazer a conexão aqui por esse dispositivo também, basta teclar em telefone. Parte com o veículo aqui, que você tem as informações de consumo, informações de rota, também a parte de consumo que você consegue ver a média, quanto está utilizando o veículo, realmente é bem interessante. E as configurações gerais que você tem nessa multimídia, referente a som, parte de equalização que você consegue estar fazendo as configurações, e a parte de sistema que você também tem as opções, caso necessário. Uma multimídia que ficou mais intuitiva, mais fácil de utilizar, porém não tem mais TV digital e nem GPS integrado. Você consegue fazer a utilização do GPS através do seu smartphone com Android Auto e Apple CarPlay. Aqui nós temos ar-condicionado, que é do tipo digital, apenas de uma zona, com ar quente e ar frio, e você consegue colocar a temperatura aqui desse lado. Aqui do outro lado, fluxo desse ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro, também aquecedor aqui do para-brisas, onde você vai direcionar esse ar-condicionado. Aqui o reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, e aqui a utilização da fileira do banco traseiro para você estar fazendo a utilização. Nós temos aqui o detalhe em black piano e também prata, que realmente deixa bem realçado. Botão start stop para fazer a ignição do veículo, os detalhes prata aqui no console central, vindo mais abaixo essa parte em black piano e também prata. Nós temos aqui iluminação azul em LED e também esse espaço para estar utilizando para guardar alguma coisa, uma tomada USB para você conectar o seu smartphone, caso você não tenha tecnologia sem fio, e também a utilização de pendrive para você escutar música ou algo do tipo. Nós temos aqui a função aqui Power, ela vai fazer a troca do sistema automático aqui, que é de 10 velocidades, de uma maneira mais ampla, mais rápida, para poder aumentar o giro do motor. E aqui nós temos controle de tração e estabilidade, que você consegue estar ligando e desligando, lembrando que ele tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e também BAS. O câmbio, como eu falei para vocês, é automático CVT de 10 velocidades com a primeira marcha engrenada, ele vai ficar mais ágil. Colocando aqui a opção de câmera de ré, nós temos a opção aqui com as linhas para fazer a utilização, mas ele não tem aqui no caso
a parte aqui com um ângulo de esterçamento para te ajudar a fazer o estacionamento. Detalhe também, ó, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro que você consegue utilizar. Vou colocar o carro aqui um pouquinho para frente. Geralmente quando você se aproxima de um objeto, ele vai aparecer aqui o detalhe com os sensores aqui na dianteira e traseira fazendo a indicação. Isso realmente favorece bastante para você que está utilizando o veículo e traz mais segurança. Descendo aqui para o modo drive, para o lado esquerdo você consegue fazer as trocas manuais, para cima da primeira décima, para trás as reduzidas. Vamos supor que você está numa descida de serra, utiliza-se como um freio motor, ou para fazer, no caso, colocar uma marcha para baixo para fazer uma retomada de curva, ou dar mais torque para ficar com o motor mais cheio na ultrapassagem, facilita de certa forma. Freio de estacionamento, como eu falei para vocês, era no pé. Já temos o detalhe aqui com o porta-copos e também descansa-braço. Você consegue estar puxando esse ângulo aqui para poder estar fazendo a utilização, e abrindo aqui você tem uma tomada 12 volts e todo esse espaço para você estar utilizando da forma que você deseja. Os detalhes na fileira dos bancos dianteiros, temos aqui revestimento do banco em couro com a linha aparente, toda essa perfuração vindo até acima, parte aqui para trazer mais conforto na parte lateral, regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto, também um detalhe aqui com quebra-sol, que você puxa o espelho e já acende a iluminação halógena no teto, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir o reflexo de um farol alto vindo atrás de você à noite, é um item de segurança interessante. E também aqui nós temos a iluminação aqui no teto se necessário, e o botão para você estar desligando o alarme volumétrico no interior do veículo. Caso você queira deixar algo que se mova no veículo, não vai disparar o alarme. Todo o acabamento aqui é com plástico aqui bem macio ao toque, com uma linha aparente, esse detalhe em black piano fazendo o contorno no difusor do ar-condicionado, que é prata. E nós temos aqui porta-luvas que ele desce bem devagar com esse espaço para você estar utilizando, alto-falantes ali para ajudar no sistema de som, e o detalhe aqui já é com plástico rígido na parte do painel. Nós temos comandos aqui todos iluminados na parte da porta do motorista, os 4 vidros elétricos com uma função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas. Temos rebatimento também dos retrovisores, e você deixando a opção A, como eu falei aqui acima, quando você aciona o alarme ele fecha automaticamente. Também a regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito. Aqui nós já temos na parte do painel o ajuste de facho de farol. Por ser um SUV, você coloca mais peso, você consegue regular o facho para cima ou para baixo. E como ele tem Toyota Safety Sense de série em todas as versões, nós temos aqui a parte com farol alto e baixo comutativo. Vamos supor que você está na estrada à noite, ficou tudo escuro, um veículo apareceu contra você, ele abaixa o farol automaticamente, passou o veículo, ficou tudo escuro, ele coloca para o farol alto, realmente traz mais segurança. Mais abaixo aqui nós temos a abertura do cofre do motor, a sua direção é eletroassistida com regulagem de altura e profundidade. Esse detalhe aqui, no caso, que tem todo o revestimento aqui em couro com a linha aparente, comando de som no volante, atendimento de telefone celular via Bluetooth e também os comandos do computador de bordo que você consegue estar ajustando aqui também. Já do outro lado, opções de rádio que você consegue pular as estações ou mudar as rádios aqui, ou o modo de música que você está ouvindo. E mais acima nós temos a parte do sistema Toyota Safety Sense. Esse aqui já é para ajustar o ACC, que faz parte do controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você setou a velocidade a 100 km por hora e você despercebido no trânsito, o veículo à sua frente diminuiu a velocidade, esse modelo vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, trazendo mais segurança, realmente. E aqui nós temos esse outro botão que é para estar ajustando aqui, ativando o sistema de mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito, informando que você está saindo da faixa. Ele vai soar um alerta sonoro e também visual, informando que você está saindo da faixa de rodagem, e ele vai fazer também certas correções para que você permaneça na faixa de rodagem. Isso é bem interessante. Também temos o sistema pré-colisão. Esse aqui ele vai identificar pedestres, ciclistas e também veículos. Numa situação de risco eminente que você não viu à sua frente, ele vai soar um alerta sonoro e visual, informando que você tem uma situação de risco à sua frente. Caso você não tome uma atitude para poder estar fazendo a frenagem no veículo, ele vai fazer a frenagem automaticamente. Isso é bem interessante e traz muita segurança. E também tem a parte com controle de oscilação. Ele percebe quando você está com sono ali no volante, oscilou muito, ele vai te dar um alerta com a xícara de café para que você possa parar na estrada ali para trazer
mais segurança. Isso é muito interessante. Nós temos aqui as mudanças de marcha aqui no pedal shift, no volante, para fazer as trocas manuais se necessárias, e o painel, como eu falei para vocês, é digital, de 7 polegadas em TFT. Então nós temos aqui desse lado a parte com conta-giros, aqui do outro lado a parte com um medidor da temperatura do motor, medidor do tanque de combustível, que é de 47 litros, e aqui o velocímetro digital, porém está analógico ali na tela, depois eu vou mostrar para vocês. Colocando aqui a seta para baixo, nós temos aqui temperatura exterior do ambiente, também odômetro total, trip A, trip B, modo de indicação que está o câmbio, a média instantânea do veículo, 83 km. Colocando para baixo aqui, nós temos modo de economia com indicação e também atualizações referente à viagem de consumo. Colocando para o lado direito, aqui as mensagens referentes ao sistema de segurança. Colocando para o lado direito, mais uma vez, estações de rádio que você pode estar acompanhando no seu aplicativo de música. Comparativo de viagem com tempo de distância, tempo decorrido que você tem nessa viagem que você está percorrendo, e todas as configurações gerais. Descendo aqui, ó, para configurações, você consegue apertar aqui e colocar tipo de medidor. Se você quer o painel com o velocímetro analógico ou digital. Coloquei digital, já saiu aquele arco, ficou digital lá acima. E saindo aqui, colocando para o lado direito mais uma vez, a pasta aqui que é tudo que é informação importante no veículo. Cinto de segurança que não foi colocado, a parte também com reabastecimento e tantos outros detalhes importantes vão aparecer nessa tela. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Corolla Cross XRE 2.0 Flex 2024 blindado. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo, caso eu não mencione algo, você possa acompanhar depois. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.